No século XVI, uma mulher na França causou um escândalo que reverberou por toda a Europa, deixando um rastro de perguntas sem respostas. Martha Brosier fingiu estar possuída por um demônio, mas seu exorcismo revelou uma história muito mais complexa e sombria. O caso não só desafiou a autoridade religiosa da época, mas também questionou o que significava ser possesso em uma sociedade profundamente marcada pelo medo do sobrenatural. O que levou Martha a encenar uma possessão? Foi pura manipulação ou havia algo mais por trás dessa farsa? Neste vídeo, vamos explorar esse enigma histórico, tentar entender o que motivou Martha e ver como sua história deixou uma marca indelével no estudo das possessões e exorcismos. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intrigante, onde mistério, psicologia e religião se encontram. Não perca os próximos capítulos dessa história cheia de reviravoltas. Para entender o mistério por trás do caso de Martha Brosier, é fundamental nos situarmos no contexto histórico e social da França no século XVI. A Europa, em pleno período da Renascença, estava imersa em profundas transformações políticas, sociais e religiosas. A Igreja Católica tinha grande influência sobre a vida cotidiana das pessoas, e as crenças espirituais eram dominadas pelo temor de forças sobrenaturais. O conceito de possessão demoníaca era uma realidade amplamente aceita, e os exorcismos eram considerados uma resposta legítima para combater essas ameaças espirituais. Na França, o catolicismo estava no centro das disputas religiosas que marcaram o período, como as guerras religiosas entre católicos e protestantes. Nesse cenário, qualquer sinal de desvio espiritual ou comportamento estranho podia ser interpretado como resultado de forças demoníacas. A possessão era vista não só como uma batalha espiritual, mas também como uma forma de questionamento do poder da Igreja. O exorcismo, então, era uma prática profundamente enraizada, tendo um peso significativo na vida das pessoas, especialmente nas comunidades rurais, onde o medo do diabo era mais pronunciado. Martha Brosier, uma mulher comum de uma pequena cidade francesa, viveu nesse ambiente carregado de tensões religiosas e sociais. A crença de que seres humanos poderiam ser possuídos por demônios era um reflexo do contexto no qual a própria sociedade estava imersa. O medo e a superstição permeavam a vida cotidiana, e isso criava um terreno fértil para episódios como o que envolveu Martha. Ela não estava apenas lidando com suas próprias questões pessoais, mas também com as expectativas e as normas de uma sociedade que acreditava firmemente nas forças do além. Martha Brosier nasceu em uma pequena aldeia na França, durante um período em que as expectativas sociais para as mulheres eram rigidamente definidas. Mulher comum, de origem humilde, sua história se tornaria um dos maiores mistérios da época, marcando a história da religião e da psicologia. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Martha, mas o que está registrado é que ela se casou jovem e tinha uma vida aparentemente simples. No entanto, uma série de eventos e comportamentos de Martha começariam a desafiar a percepção de normalidade, desencadeando uma sequência de acontecimentos que culminariam em um exorcismo que alteraria sua vida para sempre. Aos 23 anos, Martha começou a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Ela se dizia possuída por demônios, uma alegação que, dada a sua posição social e o contexto religioso, foi rapidamente aceita por sua comunidade. No entanto, o que parecia ser uma possessão genuína logo foi interpretado de maneira diferente pelos sacerdotes da região. Muitos começaram a questionar a veracidade dos sintomas e se a mulher estava, de fato, possuída, ou se aquilo era uma tentativa de chamar a atenção ou uma expressão de outro tipo de sofrimento. O comportamento de Martha se tornou um fenômeno local, atraindo a atenção das autoridades religiosas e civis. Ao ser levada a um exorcismo, ela revelou uma faceta que ninguém esperava.
Não parecia ser o demônio que estava no controle de sua mente, mas uma mulher desesperada por algo que nem ela mesma conseguia entender. Seria uma manifestação de um transtorno mental? Ou havia, de fato, algo sobrenatural por trás de sua alegação? Essa dualidade entre os possíveis motivos de seu comportamento é o que torna o caso tão intrigante até hoje. Marta, por mais que parecesse estar fora de controle, se tornava um símbolo de uma época que tentava entender os limites entre o humano e o divino, entre a razão e a superstição. O caso de Martha Bruyssière realmente ganhou proporções maiores quando ela foi levada para um exorcismo em 1589. A Igreja Católica, na época, estava profundamente envolvida em práticas de exorcismo, uma vez que acreditava que a possessão demoníaca era uma verdadeira ameaça espiritual. Quando Marta começou a alegar estar possuída, os sacerdotes da região não hesitaram em aceitá-la como um caso legítimo. Afinal, o medo do sobrenatural dominava a mentalidade da população, e a possessão era vista como uma realidade incontestável. O exorcismo, no entanto, logo tomou rumos inesperados. Durante o ritual, realizado na presença de várias testemunhas, Marta se comportou de maneira extremamente dramática. Gritava, se debatia e fazia declarações confusas, todas características comuns em relatos de possessão. Mas, à medida que o exorcismo se desenrolava, algo não parecia se encaixar. As reações de Marta eram estranhas até mesmo para os sacerdotes, que estavam acostumados a lidar com possessões verdadeiras. A farsa começou a ser questionada quando ela, aparentemente, teve momentos de clareza durante o ritual, interrompendo os ataques de fúria com respostas coerentes e até sorrindo discretamente para aqueles ao seu redor. Foi nesse momento que muitos começaram a perceber que talvez Marta não estivesse possuída, mas simulando a possessão. Sua habilidade de alternar entre momentos de aparente possessão e clareza mental parecia indicar uma manipulação consciente da situação. Os sacerdotes, perplexos, ficaram divididos entre continuar com o exorcismo ou encerrar o ritual. O que começou como um evento religioso sério logo se transformou em uma charada pública, onde a fé e a razão colidiam de maneira desconcertante. O escândalo não demorou a se espalhar pela região, e os líderes eclesiásticos passaram a investigar a fundo o que havia ocorrido naquele exorcismo. Muitos se perguntavam: seria Marta uma mulher desesperada que, em sua busca por atenção, criou uma farsa elaborada, ou existia algum outro motivo psicológico ou emocional por trás de suas ações? O início do exorcismo não apenas colocou em dúvida sua alegada possessão, mas também lançou luz sobre uma questão maior: a fragilidade da linha entre o que é considerado sobrenatural e o que pode ser explicado por motivos humanos mais complexos. A revelação da farsa de Martha Bruyssière ocorreu de maneira gradual, mas o impacto de sua descoberta foi imediato e profundo. Durante o exorcismo, a troca entre momentos de aparente possessão e períodos de clareza foi crucial para desmascarar a fraude. Quando os sacerdotes perceberam que Marta respondia de maneira lógica e tranquila em certos momentos, uma dúvida crescente começou a surgir. Seu comportamento não se alinhava com o que se esperaria de alguém verdadeiramente possuído. Em um dos momentos mais críticos do exorcismo, Marta, em um suspiro quase imperceptível, fez um comentário irônico a respeito da situação, algo que, para qualquer pessoa experiente em exorcismos, soou como uma evidência clara de que ela estava ciente de sua própria encenação. A reação da igreja diante dessa descoberta foi mista. Por um lado, havia uma enorme pressão para preservar a autoridade religiosa. Afinal, o exorcismo era um ritual sagrado e não deveria ser desacreditado publicamente. Por outro lado, o fato de que uma mulher havia enganado as autoridades da igreja e da comunidade foi um golpe significativo para a credibilidade dos exorcismos, que eram tidos como infalíveis.
A vergonha e o escândalo que seguiram a revelação da farsa não só afetaram Marta, mas também o status da igreja, que teve de lidar com as consequências de ter dado credibilidade a uma alegação tão absurda. Embora o caso de Marta tenha revelado a farsa, ele também trouxe à tona uma reflexão mais profunda sobre o poder da sugestão e da psicologia humana. A manipulação que Marta exerceu sobre a igreja e a comunidade foi possível, em grande parte, pela forte crença na possibilidade de possessões demoníacas. Ela sabia que o medo e a superstição estavam profundamente enraizados nas pessoas e usou isso a seu favor. Não apenas se aproveitou da fragilidade emocional de sua época, mas também expôs como a percepção de fenômenos sobrenaturais poderia ser moldada por comportamentos humanos sem a necessidade de qualquer intervenção externa. A farsa não apenas desmascarou Marta, mas também questionou a credulidade da sociedade medieval em relação às forças do além. O exorcismo, que deveria ter sido uma manifestação de fé e proteção, acabou se transformando em um episódio de desconstrução das crenças populares da época. O escândalo deixou uma marca permanente na história dos exorcismos e nos estudos sobre possessão, abrindo caminho para futuras investigações sobre os limites entre o psicológico e o sobrenatural. A farsa de Martha Brosier teve repercussões rápidas e significativas, tanto na comunidade local quanto na igreja. Após a revelação de que sua possessão era uma encenação, o escândalo se espalhou como fogo em palha seca. A pequena aldeia em que ela morava foi dividida entre aqueles que acreditaram em sua falsidade e os que ainda defendiam a teoria da possessão. Para muitos, a descoberta da farsa representava uma violação das normas espirituais, um comportamento impensável que desafiava a moralidade de toda a comunidade. O episódio abalou a confiança da população em figuras religiosas locais, que haviam falhado em discernir a verdade por trás das alegações de Marta. O impacto na igreja foi ainda mais profundo. Como instituição que detinha o poder de absolver ou condenar as almas, a igreja não podia se dar ao luxo de ser desacreditada. A falha em reconhecer a manipulação de Marta levantou questões sobre a eficácia dos rituais de exorcismo e a autoridade da igreja sobre as questões espirituais. Sacerdotes que haviam sido testemunhas do exorcismo foram forçados a justificar suas ações diante de seus superiores, e muitos buscaram formas de minimizar os danos à imagem da igreja, alegando que Marta estava, de fato, possuída, mas havia sido capaz de disfarçar sua verdadeira condição. No entanto, para além do escândalo imediato, o caso de Marta também gerou um diálogo mais amplo sobre a natureza da possessão e os limites da intervenção religiosa. O episódio foi um lembrete de que os comportamentos humanos, muitas vezes, podem ser moldados por fatores psicológicos, sociais e emocionais, que são independentes da intervenção sobrenatural. A história de Martha Brosier também levou muitos estudiosos a questionar as práticas de exorcismo, especialmente em um momento em que a igreja se via dividida por conflitos internos e pelas crescentes influências do Renascimento, que incentivavam uma abordagem mais racionalista e científica da realidade. A repercussão do caso também afetou diretamente a visão pública sobre mulheres na sociedade. Marta, sendo uma mulher que havia manipulado os mecanismos de poder da igreja, se tornou uma figura controversa, simbolizando o medo da independência feminina. Sua ação de desafiar a autoridade religiosa foi interpretada por alguns como um ato de rebeldia e por outros como um sintoma de desespero ou uma forma de resistência à opressão social. Independentemente da interpretação, Marta tornou-se, sem querer, uma figura emblemática das tensões entre fé, razão e as complexas relações de poder da época. O escândalo envolvendo Martha Brosier teve implicações duradouras no campo dos estudos sobre possessão e exorcismo, forçando uma reavaliação das práticas e crenças enraizadas na igreja. Antes do caso de Marta, os exorcismos eram amplamente aceitos como necessários para combater o mal espiritual,
sendo considerados como uma resposta legítima e eficaz para as possessões demoníacas. No entanto, com a revelação de que uma mulher poderia enganar a igreja e manipular as crenças religiosas, o incidente foi um marco crucial que questionou a validade e a metodologia desses rituais. Logo após o escândalo, estudiosos, teólogos e médicos começaram a explorar novas abordagens para entender a possessão e a intervenção religiosa. A história de Marta abriu um precedente para o estudo de aspectos psicológicos e sociais envolvidos nos relatos de possessão. A partir de então, o conceito de possessão foi gradualmente sendo visto não apenas como um fenômeno espiritual, mas também como uma condição psicológica complexa, muitas vezes ligada a distúrbios mentais, como histeria e transtornos dissociativos. Médicos da época passaram a investigar o comportamento das pessoas que alegavam estar possuídas, buscando uma explicação científica para os sintomas, que antes eram atribuídos exclusivamente a forças malignas. Ao mesmo tempo, o caso de Marta começou a influenciar diretamente a maneira como os exorcismos eram conduzidos. A igreja, que antes estava disposta a realizar rituais de exorcismo a qualquer sinal de possessão, passou a adotar uma abordagem mais cética e criteriosa. O escândalo forçou a igreja a adotar métodos mais rigorosos para discernir a verdadeira possessão das simulações, levando a uma maior ênfase na observação de comportamentos e nas avaliações psicológicas dos indivíduos que alegavam estar possuídos. Assim, a farsa de Martha Brosier contribuiu para o desenvolvimento de protocolos mais sistemáticos e críticos, ainda que a crença na possessão nunca tenha sido completamente erradicada. Além disso, o episódio gerou um interesse crescente nas questões filosóficas e teológicas que cercavam o conceito de possessão. O debate sobre a natureza da alma, do mal e do sobrenatural ganhou força, com muitos questionando até que ponto a igreja tinha o direito de intervir na vida das pessoas com base em crenças não verificadas. O caso de Marta, embora centrado em uma fraude, acabou funcionando como um ponto de inflexão no campo das ciências religiosas e no modo como as posses e os exorcismos eram tratados, tornando-se um exemplo de como as falhas humanas podem influenciar a compreensão de fenômenos espirituais. A pergunta que continua a pairar sobre o caso de Martha Brosier é: o que realmente motivou sua farsa? Por que uma mulher aparentemente comum se envolveria em uma mentira tão ousada, que não só arriscaria sua reputação, mas também desafiaria a autoridade religiosa e as normas sociais de sua época? As razões por trás de seu comportamento têm sido alvo de especulação ao longo dos séculos, com diversas teorias surgindo para tentar entender a complexidade de suas ações. Uma das primeiras hipóteses sugere que Marta estava buscando atenção e poder. Em uma sociedade profundamente patriarcal, as mulheres eram frequentemente vistas como subalternas, com poucas oportunidades de exercer qualquer tipo de influência significativa. Ao simular uma possessão demoníaca, Marta talvez tenha tentado adquirir uma sensação de controle sobre sua vida e sobre os outros. A posse, em muitas culturas, conferia ao indivíduo uma forma de status, já que estava associada a um contato direto com forças sobrenaturais, portanto, com um poder maior que o terreno. Nesse contexto, Marta poderia ter visto sua encenação como uma maneira de quebrar as barreiras impostas pela sociedade, conquistando uma posição de destaque, ao menos temporariamente. Outra teoria que vem sendo considerada é que a farsa de Marta foi motivada por um desejo de vingança ou frustração. A época em que ela viveu estava marcada por tensões sociais e religiosas, e é possível que Marta tenha sido vítima de alguma forma de abuso ou opressão, seja por parte de familiares, membros da comunidade ou da própria igreja. Ao fingir estar possuída, ela poderia estar buscando uma forma de expressar sua raiva contra um sistema que a reprimia. Essa teoria se baseia na ideia de que o exorcismo, como um ato de purificação e controle, poderia ser um reflexo da repressão a que as mulheres eram submetidas, e Marta, ao se rebelar contra essa autoridade,
queria fazer uma declaração de autonomia. Ao enganar aqueles que a viam como submissa, ela poderia ter tentado assumir um poder que estava além de sua realidade cotidiana. Existem também teorias psicológicas que sugerem que Marta pode ter sofrido de distúrbios mentais ou emocionais. Na época, as condições psicológicas eram mal compreendidas e qualquer comportamento que se desviasse das normas sociais podia ser facilmente rotulado como possessão demoníaca. No entanto, ao longo do tempo, alguns especialistas sugeriram que Marta poderia ter sido vítima de uma forma de histeria ou transtorno dissociativo, no qual a simulação de possessão era uma resposta ao estresse psicológico ou à necessidade de escapar de uma realidade sufocante. Para essas teorias, a farsa de Marta não seria uma ação premeditada de manipulação, mas uma manifestação de uma condição mental que, na época, não tinha uma explicação clínica adequada. Por fim, há especulações que defendem a ideia de que Marta foi impulsionada por um desejo de provocar uma crise religiosa. Em um período de intensa fé e superstição, o exorcismo era visto como um poder absoluto, capaz de afastar as forças malignas. Ao expor a farsa, Marta poderia estar desafiando não só a autoridade da igreja, mas também a própria visão do mundo religioso e espiritual que dominava a sociedade. Nesse sentido, ela teria agido de forma a questionar os limites entre o sagrado e o profano, o verdadeiro e o falso, algo que ressoava profundamente com o espírito de uma época marcada pela transição entre o medieval e o Renascimento, onde ideias mais racionalistas começaram a se espalhar, contestando antigas crenças. O caso de Martha Brosier, embora tenha ocorrido há séculos, permanece uma história intrigante e continua a gerar reflexões sobre as complexas interações entre fé, poder e a psicologia humana. A farsa que ela encenou, com seu exorcismo e subsequente revelação, não só abalou a igreja e a sociedade da época, mas também influenciou de maneira duradoura os estudos sobre possessão e exorcismo. Seu legado, muitas vezes visto como um episódio de engano e escândalo, acabou se tornando um ponto de inflexão na maneira como as práticas religiosas e as crenças espirituais passaram a ser analisadas. Uma das contribuições mais significativas do caso de Marta foi a maneira como ele abriu espaço para uma abordagem mais crítica e científica dos fenômenos espirituais. Ao expor a vulnerabilidade da igreja diante de manipulações e fraudes, Marta desafiou a ideia de que as possessões e os exorcismos eram fenômenos sobrenaturais absolutos, sem espaço para dúvida ou análise. A crescente ênfase na psicologia, psiquiatria e nas ciências sociais, que se seguiram ao seu caso, foram fundamentais para mudar a forma como as possessões eram compreendidas. Marta, assim, não apenas expôs as falhas do sistema religioso de seu tempo, mas também incentivou um olhar mais racional e empírico para fenômenos espirituais que, até então, eram tratados com um entendimento exclusivamente dogmático. Além disso, o caso de Marta continua sendo uma história fascinante sobre as complexas motivações humanas. Sua farsa, seja por desejo de poder, vingança, ou uma tentativa de expressar uma realidade interna de sofrimento psicológico, revela as profundezas das necessidades humanas não atendidas, que muitas vezes se manifestam de maneiras inesperadas. Em um mundo onde as mulheres eram frequentemente privadas de voz e agência, a história de Martha Brosier levanta questões sobre como as limitações sociais e culturais podem gerar respostas extremas, refletindo uma luta constante por reconhecimento e autonomia. Finalmente, o legado de Martha Brosier é, em muitos aspectos, uma lembrança da importância de questionar as estruturas de poder e da necessidade de se olhar criticamente para as narrativas dominantes. Através de sua farsa, ela não apenas desafiou a igreja, mas também convidou a sociedade a refletir sobre a complexidade das crenças espirituais, o controle social e a natureza da verdade e da manipulação.
O caso de Marta ainda serve como uma advertência sobre o perigo da cegueira religiosa e a necessidade de um exame mais cuidadoso e humano das experiências que são muitas vezes rotuladas como sobrenaturais. O caso de Marta Breussière, embora envolva engano e manipulação, nos oferece mais do que uma história de fraude. Ele nos desafia a refletir sobre os limites da fé, da autoridade e da busca humana por respostas, além de nos convidar a questionar as estruturas de poder e as narrativas com as quais fomos educados. Em um mundo onde a verdade muitas vezes se mistura com crenças, e onde as instituições religiosas ainda exercem uma influência significativa, a história de Marta nos lembra da importância de manter um olhar crítico, não apenas sobre os eventos extraordinários, mas também sobre as forças invisíveis que moldam nossa percepção da realidade. Ao considerarmos o caso de Marta, devemos perguntar a nós mesmos: estamos dispostos a aceitar tudo o que nos é apresentado sem questionar? Ou somos capazes de buscar a verdade por trás das histórias, de olhar além das aparências e examinar as motivações mais profundas que guiam nossas ações e crenças? O legado de Marta Breussière não reside apenas no escândalo que ela causou, mas no convite a uma maior conscientização sobre as narrativas que aceitamos como verdades e como essas narrativas moldam nosso entendimento do mundo. A reflexão final que podemos extrair desse episódio não é apenas uma lição histórica, mas um alerta sobre como as histórias são criadas e espalhadas em nossa sociedade. Em um mundo saturado de informações, é essencial que nos equipemos com o discernimento necessário para distinguir a verdade da manipulação, o real do fabricado. Assim como Marta, que, de alguma forma, desafiou uma estrutura rígida e dogmática, também podemos desafiar as nossas próprias crenças, buscando a liberdade de pensar e agir de maneira mais consciente e independente. Agora, deixo uma chamada à ação para você: refletir sobre como as histórias que ouvimos moldam nossas percepções e decisões. Ao nos depararmos com narrativas, seja religiosas, culturais ou pessoais, devemos perguntar: qual é a verdadeira motivação por trás delas? E, o mais importante, como podemos, individualmente, nos tornar mais críticos e informados diante da complexidade do mundo em que vivemos? Afinal, como nos mostra a história de Marta, entender as motivações humanas e as estruturas de poder por trás dos eventos históricos pode ser o primeiro passo para alcançar um maior entendimento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Até o próximo vídeo.